Hoje nós vamos dar sequência ao último vídeo em que nós falamos sobre a estrutura das palavras para seguir com aqueles termos falando sobre como elas propriamente se formam. Nesse sentido, há dois grandes processos de formação de palavras, que são a derivação e a composição. Na derivação, nós podemos dizer que a palavra nova, que é a palavra derivada, vai se formar a partir de uma palavra que já existia antes, que é a palavra primitiva. Dentro da derivação nós temos a sufixação, que é quando se acrescenta um sufixo ao radical. Então, a partir da palavra dente, nós conseguimos criar a palavra dentista. Temos também a prefixação, que é acrescentar um prefixo ao radical. E da palavra ligar, nós conseguimos ter a palavra desligar. Também temos a derivação parasintética ou parassíntese, que é quando acrescentamos ao mesmo tempo um prefixo e um sufixo ao radical. Então nós conseguimos formar enfileirar, em que nós temos o prefixo em e o sufixo ar ligados à palavra fileira. Também temos a derivação regressiva, que é quando nós temos um verbo e, trocando o seu final, nós passamos a ter um substantivo, acrescentando, portanto, as desinências a, o ou e. E assim nós temos do verbo resgatar o substantivo resgate. Esse substantivo criado é chamado de pós-verbal ou deverbal. Teríamos também a derivação imprópria, em que ocorre a mudança da classe da palavra, mas não há necessariamente uma modificação na palavra em si, é apenas a mesma palavra que passa a integrar uma outra classe. Por exemplo, quando um adjetivo passa a ser considerado um substantivo, como nos exemplos os bons e os maus, ou ainda um particípio que se torna um substantivo um adjetivo, como em ente querido, infinitivos que passam a ser substantivos, principalmente quando a gente coloca um artigo antes, como em o viver, e substantivos que se tornam adjetivos, como em funcionário fantasma, porque fantasma é um substantivo, mas aqui ele está qualificando o funcionário, se tornando um adjetivo, ou quando adjetivos se tornam advérbios, como em falar alto, sendo que alto continua qualificando algo, como era quando adjetivo, mas aqui, por ser uma qualificação a um verbo, apenas poderia ser um advérbio, que é a classe própria para isso. Ou quando palavras invariáveis se tornam substantivos, como os prós e os contras. Ou ainda quando os substantivos próprios se tornam substantivos comuns. Quando nós falamos um Judas, nós temos a noção de Judas pela história bíblica, e nós sabemos quando nós dizemos que alguém é um Judas, nós estamos dizendo que tem aquelas características. Além da derivação, nós também temos o processo de composição, que é a união de duas ou mais palavras ou de dois ou mais radicais para formar uma palavra nova. Esse processo pode se dar por justaposição, que é a união exatamente dos dois termos sem alterar nada da sua estrutura, como em passatempo. E nessa união, nós podemos ter ou não hífen, vai depender de cada caso. E esse processo também pode se dar por aglutinação, que é a união dessas palavras ou desses radicais, eventualmente suprimindo algum elemento fonético, como em aguardente, que nós temos aqui a supressão de um A entre água e ardente. Além desses dois grandes processos, também temos alguns outros processos que resultam na formação de palavras, como a redução, que algumas palavras têm a sua forma normal, a sua forma maior, completa, mas que na oralidade nós acabamos utilizando uma forma menor delas, como poliomielite, que chamamos sempre por polio, ou motocicleta, que nós chamamos por moto. Então isso daqui não está errado, é uma palavra nova que se cria, por mais que não se esteja criando um novo sentido, mas nós podemos dizer que é sim um processo de criação. Nós também temos os hibridismos, que são as palavras que incluem na sua formação elementos de outras línguas, como aqui no exemplo que traz a gramática, televisão, que tem termos do grego e do latim. Mas nós até podemos pensar em termos mais atuais, em que nós utilizamos termos de outras línguas para formar palavras. E também conseguiríamos incluir aqui as onomatopeias, porque elas são a formação de uma palavra efetivamente, que são palavras que tentariam imitar ruídos ou vozes, sons da natureza feitos por coisas ou por seres, como nós temos o verbo badalar, que é o som que um sino faz, ou o rugir de um leão, que seria algo próximo do som que a gente ouve o leão fazer. Bom, pessoal, essa foi uma brevíssima revisão sobre formação das palavras. Eu sei que esse assunto parece muito iniciante, mas é a partir desses temas mais simples que nós vamos conseguir chegar nos temas mais complexos com maior clareza. Até os próximos vídeos!